Bom, gente, Câmara Esportiva de volta. Sentei um pouquinho aqui, viu, gente, que as costas do velhinho aqui já... Obrigado, produção, pela cadeirinha aí. Mas é que o programa hoje foi bastante extenso, né, gente? E a gente vai continuar aqui, porque a nossa audiência está muito bacana. E esse segundo bloco, né, gente, é muito interessante. Estamos mais uma vez tendo o prazer e a honra de receber aqui o Marcos Martins. Só para ficar gravado aí, gente, hoje, terça-feira, 24 de maio de 22, né? São 13 horas e 25 minutos o início do nosso segundo bloco aí. Mas eu estava falando do Marcos Martins. Quando se trata de esporte aqui na cidade, o Marcos, enquanto servidor público, né, fez muito pelo esporte da cidade, trabalhamos juntos lá na secretaria, né, grandes feitos também com a presença do Marcos. Então, publicamente te parabenizo, né, uma história muito bonita, e que de uma temporada para cá se dedica muito, né, ao motociclismo. Já esteve aqui falando com narrativas muito importantes aí sobre essa prática esportiva, né? Mas que a vertente é muito grande, não só a questão do esporte, mas envolvendo tantas questões, né, gente? E acho legal conversar com o Marcos, e acompanho ele, acompanho a página do Marcos nas narrativas, já te elogiei por conta disso, né? O Marcos sai para essas viagens, né, de quilômetros e quilômetros em cima desse veículo de duas rodas que é o motociclismo, e vai com aquelas narrativas, né? Você viaja junto, a gente viaja junto, né? As pessoas, a cultura, a gastronomia, o próprio equipamento que ele utiliza, é muito legal para quem curte, né? E, enfim, o Marcos consegue, através dessas narrativas, passar coisas importantes. Marcos, legal você estar aqui mais uma vez, viu? Obrigado por aceitar mais uma vez o convite. Eu que te agradeço a oportunidade do espaço para falar mais uma vez sobre o motociclismo, que não é uma coisa que a gente gosta, é como que um vírus. Sim. É mais que um vírus, eu acho. É uma coisa que a gente necessita. Os motociclistas necessitam da motocicleta para poderem andar, entendeu? Seja onde for. Se ficar sem aquela coisa de, está faltando alguma coisa, né? Você acha que você traduziu bem, é um vício mesmo. É um vício, mas é um vício... Positivo. Positivo, um vício que altamente positivo. Traz coisas boas para as pessoas que praticam motociclismo e para as pessoas que estão ao entorno desses motociclistas. Sim, que legal. É positivo em todos os sentidos, creio eu. Que bom. Antes da gente avançar, né, tem até essa publicação aqui, você faz parte de alguma entidade, alguma associação, você tem vínculo com alguma instituição, quando o assunto é o motociclismo, como é que você está nessa questão? Bom, eu pertenço a uma irmandade que foi fundada, por assim dizer, em Santa Catarina, é uma irmandade pequena, todos se conhecem há mais de 25 anos, mas assim, não tem a formalidade de um motoclube. Certo. É uma coisa mais entre amigos mesmo. Sim. A minha esposa pertence a uma irmandade também, já que iniciou no Rio Grande do Sul, hoje ela está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, quase que o Brasil todo, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Maravilha. México, Costa Rica, enfim, já é uma coisa mais ampla. Sim. Mas, no fim, tudo se resume numa coisa só. A aglomeração das pessoas que gostam daquilo sob uma bandeira que se identifica um pouco melhor. Sim. Não muda muito. Entendi. Quando a gente fala em motociclismo, até para traduzir bem essa questão para o telespectador, a prática do motociclismo ela tem várias vertentes, né? São as competições esportivas, Sim, das diferentes categorias, a utilização da moto envolvendo as questões que envolvem o turismo. Fala um pouquinho sobre isso, Marcos. Existem o motociclismo de competição, existe uma série muito grande pelo mundo de categorias. O mais comum é a motovelocidade, motocross, supercross, o trial, o rally, que é uma coisa muito difundida hoje no Brasil, principalmente no Nordeste. Existem os ralizeiros lá pesados no Nordeste. Sim. E existe o mototurismo, existe o motofrete, que é o cara que trabalha com a moto, que eu acho importantíssimo. Foi ele que tirou todo mundo do sufoco na pandemia, e mais ninguém. Foi o motofretista. Esse cara que é
tão maltratado, espezinhado, criticado, xingado, para mim é o grande representante do motociclismo hoje no Brasil. Deveria ser muito mais respeitado. Sei. Maravilha. Marcos, para a gente iniciar, você esteve aqui a semana passada, numa visita que me deixou muito feliz, me trazendo essa publicação. Na verdade, é uma revista, né? A produção acho que separou na tela aí, né, produção? É uma revista sobre o assunto motociclismo. E achei interessante, porque numa página, né? Dá para mostrar aí, produção? Numa página é o Demoto, né? Com assuntos, com fotos, né? Envolvendo aí as máquinas, né? Do motociclismo, passeios, viagens, trilhas. As imagens falam por si, né? E no outro lado, segura para mim na tela aí, produção. Do outro lado é o Debice, na mesma publicação, assuntos envolvendo aí o ciclismo. E achei legal porque ele me fez surpresa, mas no dia que ele trouxe a publicação, essa revista, eu abri lá, está uma foto de quando você esteve aqui com a sua esposa, que aliás é em branco. Céu. A Céu. Isso. Céu, um beijo carinhoso para você, viu? Mas a Céu esteve aqui conosco e está lá na revista a foto desse que vos fala, do Ulisses, acompanhado aí da Céu e do Marcos, né? Foi uma visita bastante importante naquela época. Fala um pouquinho sobre essa publicação, Marcos. Essa publicação ela é sui generis, é uma inovação no meio editorial, porque, primeiro, ela só tem imagem. Ela não tem texto, por assim dizer. Porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Sim. Então, para que perder tempo com o texto? Tem a imagem, ótimas fotos. Sim, o editor, que é o Rubens Camargo, que essa revista ela é editada em Pato Branco, sim, no Paraná. Paraná. E o Rubens, além de ser poeta, escritor, dramaturgo, jornalista e outras coisas, ele é um excelente fotógrafo. Sim. Além de ser um motociclista de saco roxo também, sim, né? Bacana. E essa revista ela é muito interessante porque, de um lado, ela é a respeito de moto e, do outro lado, é a respeito de bicicletas, que eles chamam de bici, que sim, o pessoal chama de bike, né? Sim. Mal comparando, ela seria como a maioria dos políticos hoje. Ela é uma revista de 2 caras. Só que, diferentemente dos políticos, ela tem 2 caras ótimas. Aí essa é a diferença. Gostei da diferença. Que legal. Gente, eu estou me deliciando aqui, já tinha folheado, né? São fotos realmente maravilhosas, né? Envolvendo aí o motociclismo e o ciclismo, né? Paisagens lindas, enfim. Parabéns, né? Ao pessoal envolvido com essa publicação. E está aqui, né? O Ulisses aqui, representando Câmara Esportiva, né? Também sendo brindado aí com uma foto. Legal. E se alguém quiser fazer assinatura da revista, ou se quiser fazer contato para qualquer tipo de assunto, até enviar fotos, esse tipo de coisa, ou o brasão do clube, esse tipo de coisa que ele publica, o e-mail é revistademoto@hotmail.com. Legal, vamos até repetir, eu acho importante, né? Não deu tempo, né, de você anotar, então corre lá, pega uma caneta, um papelzinho lá, um bloquinho, para anotar, você que quer enviar material aqui para essa publicação, né, essa ferramenta tão importante para os amantes aí do motociclismo e da bike, né, da bicicleta. Essa aqui, aliás, está na 48ª edição, como disse o Marcos, editada lá em Pato Branco, no Paraná. E vamos repetir então aí o contato, Marcos. revistademoto@hotmail.com. Maravilha, né, gente? Que bacana, que bacana. Fora esse contato, ela tá nas redes de distribuição, bancas de revista e jornal? Não, essa revista ela só é vendida diretamente do editor. Ah, tá. Por hora, porque a tiragem ainda é pequena, né? De passar. Exato. Legal. Então tá fácil, né, gente? Faz o contato porque lá. Porque o meio editorial brasileiro é meio ingrato, né? Sim, também tem isso. Então, por enquanto, ele ainda está, digamos, engatinhando e lutando para manter a revista funcionando, né? Legal. Olha, o Marcos, além de ser esse apaixonado todo, esse viciado, porque segundo ele, né, é um vírus, né? Essa questão dessa paixão pelo motociclismo. Tem publicações também, né, Marcos? Já veio nos brindar também. Eu tenho um livro publicado. Sim, publicado, que fui presenteado, né? Por esse livro,
que tem relatos tão importantes de uma viagem que você fez, muito extensa, né? E você, não tanto, mas já fez relativamente, outras... já fiz bem maiores. Eu te perguntei aqui tudo em off, né? É. Dessas viagens todas que você faz, qual foi a maior distância percorrida, Marcos? Numa viagem só foram 28 mil quilômetros pelo Brasil só. E a maior distância foi Letícia, da Colômbia. Maravilha. Você falou ainda há pouco da Selma, tua esposa, que também aderiu ao motociclismo. Não, ela já Ela já havia já era uma aderido praticante? antes de nos conhecermos. Ah, é? Olha. E foi o motociclismo que aproximou vocês? Sob certo aspecto, Sim, sim. é. Porque a gente se conheceu numa oficina de moto. Olha aí. Coisas do motociclismo, né, gente? Que legal. Produção, você separou uma imagem aí, produção? Essa foi da chegada deles aquela vez? Não, né? Não, essa foi a última viagem que a gente fez juntos, a Cel e eu. Sim, verdade. E o Formigão também do Rio de Janeiro estava junto. Essa é a moto que eu usava, que eu uso ainda, né? Sei, que legal. É uma prática cara, Marcos? Fala um pouquinho sobre isso. Muita gente assistindo, puxa, que bacana que isso, como é que faz, né? Aí é que tá. Como é que começa com isso? Fala O problema isso. está na vaidade. Sei. O motociclismo tem muita vaidade dentro dele. Do momento que a pessoa queira mostrar para os outros que tem uma bela moto, ele vai gastar uma bela grana. Mas se ele precisa de uma moto para fazer um certo tipo de viagem ou praticar um certo tipo de esportes, ele consegue uma moto relativamente barata e viajar barato. Viajar de moto necessariamente é barato. Sim. A não ser que a pessoa queira ficar num hotel 5 estrelas, né? Sim. Aí fica mais difícil, mas normalmente o motociclista... Já começa com o combustível gasto, né? Uma economia de combustível, de você fazer a mesma viagem sobre 2 rodas e um carro, por exemplo. Ainda que a madrasta Petrobras esteja judiando da gente, o motociclismo é bem mais barato porque... Já começa aí. Se bem que tem moto que gasta igual carro, tá? Bebe muito também, né? Essa vem a parte da vaidade aí. Tá, entendi. Mas uma moto econômica, a minha, por exemplo, ela faz em média 28 km por litro. Maravilha, hein? Carregada numa velocidade de cruzeiro de 120, 140. Entendi. Marcos, tem esses assuntos todos, eu ficaria aqui a tarde toda mostrando, falando, mas tem um assunto de extrema importância. Você fez uma abordagem desse assunto sutilmente na última vez que você veio aqui, mas eu acho que é de extrema importância. Quando se fala em mototurismo, né, o que isso representa, e você falou, e pedi para você falar de novo sobre esse assunto, que é a receita que essa prática traz para as cidades, né? O movimento que ela cria nas questões que envolvem aí o gasto, né? Na questão do turismo, sim, né? Sim, porque veja a colaboração que o motociclismo dá para divisas que podem serem obtidas através do A questão final é a distribuição de rendas dentro do país. Sim. Porque os vários programas governamentais, eles não atingem o queridinho ali, o coitadinho final. Porque se esvai no meio do caminho, não vamos entrar em detalhes. E não é porque é esquerda, direita, não é isso. É a própria concepção da distribuição de renda no Brasil ela é errada. Mas não é esse o caso agora. Agora, o motociclista ele privilegia cidades médias e pequenas, estradas secundárias, que o turista comum evita. Sim. Então, como no Brasil hoje existe alguns milhões de mototuristas, então a distribuição de renda ela é feita de uma forma mais efetiva, porque chega no pequenininho, no mercadinho de esquina, chega no hotelzinho de beira de estrada, no posto pequeno sem bandeira. Então essa grana toda, ela vai para o receptor final, Maravilha. que é o que interessa em última análise. Sim. Mesmo em cidades grandes como a nossa, por exemplo, nós temos cerca de 1,5 milhão de habitantes atualmente. Vai haver agora em julho, dias 14, 15, 16 e 17,
o 27º aniversário do Falcões Raça Liberta Motoclube, Tá. que é o segundo clube mais antigo da cidade. Sim. O primeiro é o Naja. Certo. O dinheiro que chega para o município é uma coisa substancial, é que o poder público não analisa dessa forma. Ele fecha os olhos para isso porque talvez não interesse a ele privilegiar os motociclistas. Certo. Talvez não interesse. A começar de um estacionamento na cidade, vagas a mais para motocicleta estacionar, estacionamento de idoso para motocicleta, que não existe. Desculpa te interromper, mas fazendo um parênteses para mim não perder o pensamento. O que ele está colocando aqui, gente, é um problema sério no nosso país, né? Quando se pensa no turismo, já começa da falta de infraestrutura que nós temos. E olha, quem é que tem essa extensão territorial litorânea, né? Que o Brasil tem, gente? Nenhum país do mundo. 8.500 quilômetros. Pois é, mas como é mal trabalhado. Qualquer viagem que você faz para o Norte e Nordeste, você, olha, passa apuros, porque não temos praias maravilhosas sem a mínima estrutura. Né? E muitos desses passeios, você só atinge, como ele está dizendo, com uma motocicleta. E está lá o cara que tem a farmácia, que tem a lanchonete, que tem um barzinho, que tem um postinho de gasolina. E o que ele está abordando é isso. O que representa... Em cidades menores, essa representatividade monetária ela é muito mais efetiva do que numa cidade grande como Guarulhos. Sim, lógico. Se bem que o evento seria fácil de dar uma levantada na coisa. Quantas vagas de hotel foram usadas? É simples. Quantos litros de combustível foram consumidos a mais da média? Sim. Quantas refeições a mais da média? Isso é fácil de levantar. Sim. Numa cidade grande como Guarulhos, dificulta um pouco. Sim. Mas numa cidade pequena, sim, a representatividade é uma coisa grande. assim, a olhos vistos. Entende? E não só por isso, a gente é muito bem recebido em todas as cidades. Sim. Maiormente as pequenas. Sim. Então, o mototurista ele já prefere, primeiro porque uma estrada secundária, ele tem mais segurança. Sim. As paisagens são mais bonitas. Olha que legal, gente. E as cidades pequenas, existe um calor humano muito maior. Sim. Sem contar que Sai daquele atropelo, né? o Entre as tempero é pessoas. muito melhor também. O tempero é Olha muito que dado melhor. importante. Você me disse em off, Marcos, quantos praticantes nós temos desse motociclismo só aqui em São Paulo? Bom, Assustador, gente. o motociclista viajante Viajante, é meio difícil de se precisar, mas no estado de São Paulo eu creio que cerca de 2,5 milhões. No Brasil todo, mais de 5. Pois é, olha que população enorme aí praticante do mototurismo, né? Essa categoria que você está... Sim, motociclista viajante. Viajante, justamente o Porque mototurismo. motofretista na cidade de São Paulo tem 2,4 milhões. Sim, olha só. É outra categoria. Sim. É outra categoria. Sim. Bom, você está dizendo que é a questão de um olhar aí da própria categoria política, das pessoas que administram o orçamento do país. Sim, seria em nível municipal, estadual e federal. Porque o governo federal agora deu uma aliviada, começando a eliminar pedágios para motocicletas em rodovias federais, conforme forem vencendo as concessões. Certo. Agora, precisaria de um empenho um pouco maior dos estados. Sim. Fazerem isso com um pouco mais de efetividade. Sim. O estado do Paraná, por exemplo, que é uma loucura, é um assalto. Pedágio no Paraná é um assalto. E as estradas não são tudo isso. Sim. O estado de São Paulo também, o valor é alto. Só que muitas das estradas estaduais não têm a taxa de pedágio para motocicletas. Parte delas só tem. A questão do combustível é uma questão já em nível mundial, entra preço médio de petróleo, do barril de petróleo, não dá para entrar nesses detalhes. Mas, por exemplo, facilitar a organização de um evento X da cidade Y. Sim. Facilita o alvará dos bombeiros, sabe? Colabora com alguma coisa, facilita a instalação elétrica, facilitar. Não está pedindo para que aconteçam mais. Para facilitar para que esses eventos possam acontecer. Até porque, né, com mais frequência. Uma própria ação do governo beneficiando, né, a esses eventos, aos praticantes,
O retorno vem para ele mesmo, né? Exato. Porque quem está lá, o barzinho, a padaria, a farmácia, o posto de gasolina, paga imposto sobre a arrecadação. É ICM, não adianta. Sobre a arrecadação. Então, não é um investimento, nem investimento, é você colocar ali para receber de volta. Lógico, tá certo. Sabe, é retorno imediato, inclusive. Tá certo. Não é para a receita do ano seguinte, Gente, aqui no é imediato. Tem números, né, de praticantes disso, o que isso representa realmente de receita, né? Essas pessoas todas praticantes gastando aí, né? Sim, e um aspecto que Na não prática tem, do turismo, né? que não tem a ver com o mototurismo somente, que seria assim, pedir de joelhos para as secretarias de segurança dos vários estados, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, para olharem com mais carinho nessa questão dos assaltos. Os motociclistas que estão sendo assaltados estão morrendo Sim, por causa de uma A motocicleta. gente vê isso todo dia, né, gente? Infelizmente. Sabe, precisa de uma ação mais efetiva da polícia, porque no caso nosso aqui, Guarulhos, perto de Mariporã, existem lugares que a gente sabe exatamente o quilômetro onde existem os assaltos. Se a gente sabe, a polícia deve saber melhor, né? Então o que falta é um pouquinho de boa vontade. Sim, Ou interesse em manter a bandidagem afastada. entendi. Perfeito. Marcos, como é que está a tua agenda relacionada ao mototurismo? Alguma coisa programada? Bom, eu por hora eu estou impedido até segunda hora de andar Sim. de moto porque eu estou com uma labirintite. Sei. Mas ela já está amainando, Já está indo embora. então eu vou terminar o tratamento de labirintite de moto Sei. em Pato Branco, com a Quem filha segura, Marcos? do editor dessa revista, Que bom, que legal. com a Heloísa. Que legal. E depois que eu voltar de Pato Branco curado, eu vou até o Espírito Santo, visitar um amigo que teve um AVC, Sei. e quando chegar finalzinho de setembro, eu vou a Maldonado, no Uruguai, num evento de um motoclube que chama Calaveiras Notidian, de um Bacana. grande amigo, o Carlos Laporta. Bacana. É o que está programado por enquanto. Que bom. Né? E assim que você vai terminando essas viagens, vem, produção, não deixa de escapar não, viu? É sempre muito gostoso ter o Marcos aqui, nos contando, abordando, né, esses aspectos todos que envolve o motociclismo. Que bom, Marcos, que legal, sucesso. Mais alguma coisa que você queira colocar para o telespectador? Eu queria mais uma vez falar a respeito do evento que vai ter em julho, não junho, julho, Certo. 14, 15, 16 e 17, no antigo prédio da Philips. Tá. O evento do Falcões Graça Liberta Motoclube, que é um clube muito tradicional e que faz uma benemerência importante para a cidade. Certo. Eles arrecadam toneladas e toneladas de alimento. Que deve ser, inclusive, o objetivo desse encontro que você já está anunciando, né? Ou não? Exatamente. É isso, né? Tá. Todos eles têm essa vertente Sei. de Que benemerência. bacana, né, gente? E o mais interessante, assim como o Falcões, o Naja faz um trabalho muito lindo aqui em Guarulhos e eles não colocam no jornal. Eles não fazem publicidade Pois é. da benemerência que fazem. Isso é o mais importante. Sim, sem dúvida. Fazem sem qualquer compromisso aí de estar aparecendo, coisa parecida. Né? Mas acho legal a gente falar, né, gente? Vamos só repetir, então, esse dos Falcões, dias... 14, 15, 16 e 17 de julho. Acho que é quilômetro 225, Aqui se não na me frente do engano. International Shopping, não é isso? Exatamente. Do outro lado exatamente. da rodovia, né? 2 quilos de alimento não perecível é o ingresso. Fora a confraternização, fora essa coisa de se deliciar, né? Com companheiros que Shows de altíssima curtem, qualidade. com shows e tudo, gente. Altíssima qualidade. E a entrada são esses 2 quilos de alimento. 2 quilos de alimento. Vai perder? Deu. Você, motociclista, ou mesmo que não seja um praticante, né? Colabore lá, né? Com essa ação social e você vai se deliciar, né? Sim, ele pode gostar de música, ele vai lá e vai se Sim, deliciar com a sim, música. Sim. Ou então, né, os equipamentos todos que estão sendo exibidos Exato. lá, né? Naturalmente. E pode ser que ele, no meio desse pessoal, ele seja picado pelo mosquito do Pelo vírus que motociclismo. ficou, Marcão. E aí se torne um dos nossos. Não é? Certo. Marcos, obrigado pelo carinho, viu? Eu que agradeço a Nos vocês, o nos pessoal brindar da com essa visita técnica. sempre gostosa. Né? Tá aí o Marcos Martins. A gente fica com o horário reduzido. Você tem algum canal de contato com você, Marcos? Pessoas que, puxa vida, eu só queria conhecer o Marcos, conversar com ele, pedir alguma orientação. Olha, o meu canal de contato é meu e-mail. Sei.
Você pode deixar esse e-mail? Posso, Então evidente. vamos lá. O e-mail do Marcos aí, para você que quer saber mais, né, sobre a prática do Sim. motociclismo. É marconibarbuto@gmail.com. Marconi Barbuto, Isso, @gmail.com. gmail.com. Tranquilo, né, gente? Marcos, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço a vocês. Tá certo. Pessoal, vamos embora? Mais um programa, graças a Deus, né? Estamos ficando por aqui, mas nós voltamos, né? Antes temos uma externa aí, né, do Dia do Desafio, e nós voltamos amanhã, né? Nós voltamos então na próxima quinta-feira, às 12h30. Até lá, gente. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.